sou o Breno. Eu sou o Rafael. E a gente está aqui com um novo podcast do Lançando Resenha. Pessoal, para que vocês que querem se inscrever no nosso canal, clique aqui e aí vocês vão receber os nossos vídeos aí diretamente. Bom, nesse podcast a gente vai fazer em 3 rounds. No primeiro round a gente vai falar sobre a luta do Lyoto Machida contra o Yoel Romero, que aconteceu no sábado agora. No segundo round a gente vai falar da emblemática, da saga, da novela da luta entre José Aldo e Conor McGregor. E no terceiro round a gente vai falar sobre a não legalização do MMA em Nova York. É isso aí, galera, fica ligado. Começando agora o primeiro round, Machida não teve nenhuma surpresa, né? Ele tava levando, né, como eu te falei, eu vejo o Machida, se vencer, vence por decisão. Tava caminhando para aquilo, né, fazendo a luta segura, mas a diferença de potência tava grande ali, né? Eu posso falar, eu não vi o primeiro round pro Machida, não. O Machida, ele tem a grande questão do jogo dele é que ele fica andando muito para trás, ele fica trabalhando muito no contragolpe. Então, quando um lutador, por mais que não acerte tanto o Machida, caminha mais para frente, tenta ter mais agressividade, tenta fazer mais coisas, vejo muito por volume também, né? De luta. Então, é complicado assim, você vê as decisões que ele acabou perdendo, por exemplo... O Rampage acho que é o maior exemplo. Phil Davis luta. também. Sim. Phil Davis foi aquela luta super amarrada. Ele ganhou também do Dan Henderson, mas foi uma luta que foi a mesma coisa, assim, foi sem tá combatividade e aí tudo uma mais. vez ou outra ele tem uma brecha ali, ele acerta aí um golpe. A única surpresa foi a forma como o realmente Yoel Romero ganhou. Eu né? acho que eu também acho que foi porque ele voltou muito cedo da luta que ele teve com o Rockhold, que ele teve com certeza uma concussão. E para quem não sabe, a gente já falou algumas vezes, mas o cérebro, ele tem, quando tem aquele impacto, né, o traumatismo, ele precisa de um tempo para se regenerar. Exato. Teve um nocaute técnico em abril, que teve a luta contra o Rockhold, e ele de abril para cá não dá tempo para você se recuperar. E você ainda tem, né? Você tem que pensar que você tem um treinamento exaustivo. Sim, você tem sparring. Exatamente. Você tem sparring, então você também vai levar mais pancada no treino. O parênteses que a gente faz boxe é o seguinte: Pacquiao, ele teve um nocaute muito sério, né? Um nocaute que ele realmente apagou. Se não me engano foi pro Marques. E ele ficou um ano, o treinador dele não permitiu que ele lutasse, ele fizesse qualquer tipo de contato por um ano para ele poder se recuperar. E depois disso ele voltou a fazer os treinamentos e voltou a fazer a lutar. Então, você precisa disso. É igual você estar contundindo uma coisa, só que é no seu cérebro. E é aquela coisa, você toma uma outra pancada, o seu cérebro entra naquele molde de tipo, preciso proteger esse cara, vou apagar. E eu acho que esse desgaste está começando a ficar até muito perigoso para o Machida. Sim, bom, futuro do Machida. Nessa categoria, né, ele é sempre uma força, né, representa uma ameaça, mas tá difícil. Vejo isso muito complicado pelo estilo de luta dele quando você olha, por exemplo, para os top 5 dessa categoria, onde você tem o Jacaré, você tem o Rockhold, agora você tem o El Romero e você tem o campeão Chris Weidman. São todos os caras que vão para cima. Que vão e realmente aguentem, resistem a golpes e sabem colocar para baixo. O Machida nessa categoria, assim, todos os outros lutadores que não foram esses maiores, ele ganhou por nocaute. O Holloway, que ele passou o carro com aquele chute no corpo. Você teve também o Mark Munoz, que foi um chute na cabeça. Ele é um ótimo lutador. Só que ele precisa ter um jogo diferente para ele poder também se adaptar a como você sempre fala, que é um novo estilo de luta que é muito utilizado pelos próprios wrestlers, que é um estilo muito mais agressivo. É um cara que, se você começar agressivo, estratégico, vai por para baixo, vai bater forte, né? Em cima eles estão trocando muito bem. Dificilmente ele vai conseguir nocautear esses top 5 como ele nocauteou um Ryan Bader, por exemplo, que vai todo despreparado, todo solto, caminhando por um soco dele. Eu vejo no Machida o mesmo problema que eu vejo no Belfort. Quando ele começa a perder a luta, ele fatalmente perde o combate. Eu nunca vi o Belfort ou o Machida virarem uma luta. Alguém me corrija se eu estiver errado. Mas quando eles começam a perder, fatalmente perdem a luta. Então, porque assim, se você depende de uma reviravolta de um cara que está só acostumado a andar para trás e fazendo contragolpe, como é que ele vai mudar todo o estilo de jogo dele para começar a ir mais para cima? Exato. Em 2, 3 rounds finais, e até achamos, né, contra o Weidman que ia dar, que ele realmente passou a adotar uma postura mais... Então é algo para o Machida pensar para as próximas lutas aí. Exatamente, mas a gente está sempre torcendo com ele. Eu escolhi
contra, mas porque eu tinha uma sensação de que eu ia conseguir impor muito mais o jogo dele. Eu tinha uma esperança aí que ele ia, né? A gente... Ponto pro Breno aí. Boa. Bom, galera, no round 2 a gente vai falar da novela, da saga, que é essa luta aí entre o Aldo e o Conor McGregor. E aí, Breno, Bom, o que você acha? Essa luta, na verdade, eu não concordo que ela deveria ser feita. O McGregor, ele começou a falar muito desde o momento que ele entrou no UFC, e ele começou a fazer toda essa autopromoção. E ele lembra muito também o Chael Sonnen, Chael Sonnen toda até aquela piorado, marca né? registrada de falar bastante, de querer se impor e dizer que vai fazer acontecer. Só que quando você olha para os lutadores com quem ele lutou, ele não lutou com ninguém de tanta expressão, tirando o Dustin Poirier. As pessoas com quem ele ganhou, que foram o Max Holloway e o Diego Brandão, que são os maiores. Diego Brandão, há muito tempo, já não está lutando tão bem. Ele tomou um nocaute técnico também muito feio do Dustin Poirier. Ele não está sendo aquele cara que ganhou o TUF daquela forma, né? De reviravolta, tomou um knockdown, voltou, fez uma finalização gigante. E o Max Holloway não é um monstro que derrotou o Cub Swanson agora, que passou o carro no Cub Swanson, que deu uma aula de striking e tudo mais. Então, ele pegou caras que são muito bons, mas que também não estavam no nível que eles, no melhor nível que eles poderiam estar. Eu também acho que ele não duraria contra um Chad Mendes. Exatamente, que é sempre as críticas, né? Seria porque amarrado por um Frank Edgar. Exatamente, que ele só lutou contra grandes trocadores. Mas quando você olha, por exemplo, para os grapplers, né, para os caras de luta agarrada mesmo, que tem como principal força o wrestling e tudo mais, você tem Ricardo Lamas, você tem Chad Mendes, você tem Frank Edgar, e ele não lutou com nenhum desses caras, nenhum que tem essa força, né? Então é o que está todo mundo falando, que o UFC tem protegido ele. Eu vou falar um pouco mais, assim, eu acho que o Dana White tá louco para ver o José Aldo perder esse cinturão. Com certeza. Porque, assim, a grande questão é que faz toda essa comoção, se você olha, realmente ele tem uma coisa que está a favor dele, que é justamente o fato dele se promover tão bem, dele ser uma pessoa que fala super bem, de falar as coisas certas, de falar de uma forma que a mídia vai adorar o cara, e ele também tem toda uma caracterização, então ele vai de terninho, tá sempre coisa alinhada e tudo mais. Então, o marketing pessoal dele tá bem trabalhado, né? Enquanto você vê o José Aldo, que é um cara muito mais reservado, que segundo ele deixa pra falar dentro do octógono, e realmente. O José Aldo, na verdade, o problema dele é que ele não vende. A questão desse mundo do entretenimento é que não basta você ser um lutador absurdo como o José Aldo é, que é um cara que já tem nocautes, por exemplo, de uma joelhada voadora dupla no próprio Cub Swanson. Você tem lutas que ele fez que são assim highlights de qualquer Deixou carreira, o Ryan né? Faber sem andar, aquela cena do corner dele carregando ele. Então assim, que foi o maior castigo que a gente já viu de alguém. Sim. Foi praticamente uma introdução, uma aula de chute na perna, né? De chute baixo. O selo Pedro Rizzo, né? A questão hoje que move realmente, como o Dana White fala, que move a agulha, é o fato do cara se promover bem. Mas você vê o antecedente do McGregor em si, em relação, por exemplo, ao do Frank Edgar ou do próprio Chad Mendes, o Chad Mendes só perdeu pro Aldo. O Frank Edgar, nessa categoria, também só perdeu pro Aldo. Então são caras que mereciam muito mais. Tem algumas coisas bem complicadas aí que vão até um pouquinho fora dessa parte, né? O Aldo também ele deu um pouquinho a desejar em todas essas questões. Uma série de lutas dele no UFC foram postergadas justamente pelas lesões que ele sofre. Realmente a preparação não está errada, né? E uma outra coisa que ele também deixa muita margem para as pessoas falarem besteira foi já aquela questão do teste que ele fez. O que aconteceu foi o seguinte, porque o UFC está fazendo todo aquele novo levante em relação aos testes e tudo mais. Já falamos nos podcasts passados. Isso, e veio um cara para fazer um teste sem notificar o pessoal. Ele apareceu lá na academia, falou pro Aldo, ele colheu algumas amostras do Aldo, e segundo o Pederneiras, que é o treinador do Aldo, ele colheu de forma errada e ele não tinha documentação correta para fazer esse tipo de trabalho. Então ele acionou a polícia, ele acionou a Associação Atlética aqui do Brasil para interromper, porque talvez pudesse dar algum problema no teste. Sim. Então você olha, fica meio estranho, né? Então chamar a polícia para interromper um cara que está levando um teste de um lutador dele.
Se ele faz ou não, ele deu margem para as pessoas agora pensarem com mais força. Você fica parecendo um suspeito, né? Você dá suspeita. É como um cidadão essa semana aí que pediu um habeas corpus com antecedência, né? Poxa, lamento aí, mano. Fica parecendo que você é culpado, né? Essa luta ela tem todo esse estigma, então o cara já não mereceu tanto. Aí vem o Aldo com a questão do teste. E agora com a questão dele se machucar 3 semanas antes da luta. E ainda, além dele ter se machucado, que o UFC gastou milhões de dólares na promoção, com vídeos, etc., ele também se machucou. E o UFC, para não perder acho que um pouco do encanto, etc., eles colocaram como título interino um lutador que lutou não faz 1 ano. A última luta dele não faz 1 ano, então não tem o menor sentido a não ser o fato de preferência clara para o McGregor. A abordagem Dana White com José Aldo e que o McGregor é totalmente diferente, ou mesmo com qualquer outro campeão. Então, e o Luciano Andrade, do combate, ele teve uma declaração muito feliz que ele falou: o McGregor é muito sortudo. Se o Aldo lutar com a lesão, ele vai ter uma possibilidade muito grande de se aproveitar desse momento de lesão do Aldo. Então o Aldo ele não está treinando nessas últimas semanas e ele está com esse risco de a lesão ser um diferencial na própria luta. Exato. E o Mendes não fez um camping específico para lutar com ele. Então ele teve uma luta de 3 semanas que ele foi avisado, ele vai tentar repor se tiver algum problema. Circunstâncias favoráveis aí realmente, né? Então esperar para ver o que vai ser. E agora no round 3 a gente vai falar sobre a não legalização do MMA em Nova York. Bom, para quem não sabe, o UFC ele começou no início dos anos 90 e ele pegou um estigma de ser uma luta muito violenta. Então ele antigamente você poderia comprar pela TV a cabo, né, no estilo de pay-per-view mesmo. Era o único formato que existia. Só que pelo estigma que eles criaram, era até um foco da própria promoção na época, de luta de sangue, de vale tudo. Porque Ultimate, né, já quer dizer assim aquela coisa definitiva, né? Então eles venderam, né, eles se esforçaram para vender o UFC como uma espécie de Mortal Kombat, né? Um esporte sangrento mesmo, onde tudo pode acontecer lá. Bom, a resposta do Senado americano foi imediata, né? Eles classificaram como rinha de galos humana. Era o termo que era atribuído na época. Então, eles baniram o UFC. As lutas não poderiam acontecer na maioria dos estados, no caso que eles tinham uma luta marcada em um determinado estado. Com a proibição eles tiveram que mudar, mandar todos os lutadores para o Alabama. Quando a Zuffa comprou, a Zuffa na verdade, né, os irmãos Fertitta, Lorenzo e Frank Fertitta, eles compraram o UFC e colocaram o Dana White como o CEO da organização. Quando eles fizeram isso, eles fizeram toda uma promoção, toda uma forma para fazer essa legalização em todos os estados poderem acontecer as lutas. E eles tiveram muito sucesso, eles mudaram o conceito do esporte. E aos poucos, né, o MMA foi legalizado, então as comissões atléticas foram formadas e aí foi aí que eles começaram a associar. Vale lembrar assim que o UFC ele sofreu vários boicotes. Sim. E com o tempo eles conseguiram formatar as regras, conseguiram criar todo um meio que pudesse ser replicado, então as comissões foram criadas, tudo isso foi regularizado, mas um dos principais palcos dos Estados Unidos, que é o estado de Nova York, eles não conseguiram legalizar até hoje, né? Então, os irmãos Fertitta são donos de uma rede de cassinos em Las Vegas que se chama A família Station. Fertitta tem essa tradição, o pai deles realmente assim. Então, os Fertitta são muito poderosos, né, nesse ramo de cassinos. E aí entra a organização. Essa organização, na verdade, é um sindicato dos culinários, que eles se chamam. Então, esse sindicato, na verdade, eles querem fazer com que a rede de cassinos dos irmãos Fertitta se integre. Inclusive, eles colocaram em votação para os próprios funcionários e os funcionários disseram que não precisavam. Então, assim, eles que o sindicato represente os funcionários sem ser eleito e estão usando isso como barganha para a liberação do MMA. O grande foco é que vão ser dezenas de milhões de dólares que vão entrar como receita para esse sindicato. E esse sindicato ele coloca muita força em Nova York, porque é o único estado ainda que não tem essa legalização, e ele faz um lobby muito forte para evitar que o MMA fosse legalizado em Nova York. Que é e o Nova York é um grande palco do boxe. Exatamente. O Madison Square Garden é um dos principais palcos aí realmente. E vamos combinar que motivos mesmos são políticos, né? Então... E novamente o MMA não foi legalizado em Nova York. Dessa vez ele não foi por falta de quórum.
Então as pessoas que tinham realmente a intenção de votar a favor da legalização não estavam presentes. Então a guerra continua, provavelmente ano que vem a gente vai falar novamente desse imbróglio. Obrigado aí pelo apoio. Novamente, se vocês quiserem encontrar a gente está aqui nas redes sociais, é só você na descrição, tá? E aí vocês vão conseguir localizar a gente em qualquer uma das redes. Mas se vocês quiserem também, vocês podem se inscrever aqui e fazer parte do nosso canal e ser notificados nos próximos vídeos. Face the